Bom, alunos meus do segundo ano da Escola Estadual Rui Barbosa, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Fim da Idade Média, parte 2. Parece filme, né? Lá na minha infância, minha adolescência, mas tinha muita sequência de filme. Rambo 1, Rock 1, Rock 2, Rambo 3, né? Vocês agora têm Velozes e Furiosos. Minha época era o Rambo, Rock, Mad Max, tá? Mas aqui, final da Idade Média, parte 2. Aula passada eu falei do rei e do burguês, né? Hoje eu vou falar de duas instituições, as cidades e o comércio, tá? Fazendo aqui uma rápida recapitulação. Idade Média, sistema feudal. Havia cidades, havia comércio? Sim ou não? Vou pegar vocês no Enem. Sim. Pouquíssimas cidades, pouquíssimas pessoas habitando na cidade, pouquíssima atividade comercial, pouquíssima moeda em circulação. Tá? Havia até essa dificuldade da moeda no sistema feudal. Final da Idade Média. Mais ou menos quando? Deixa eu pegar aqui um canetão. Tá? Esse final aqui você pode colocar mais ou menos entre 1300 até 1450, tá? Mais ou menos isso aí. Essa data aqui. História você não tem essa preocupação, tá? Abandone aquela ideia que história é só decorar data e lugar. Data e lugar é o menos importante na história. Tá? Mais ou menos nesse espaço de 150 anos, você vai ter as cidades voltando a serem extremamente importantes, né? Ou cidades sendo reocupadas, ou cidades sendo inauguradas, tá? E essas cidades são locais onde você tem um crescente fluxo de pessoas, de mercadorias. Lembrando que a mão de obra também é uma mercadoria. Já vou falar sobre a mão de obra, tá? Eu postei um vídeo para vocês e depois vai esse aqui que eu vou explicar a mão de obra, tá? Crescente fluxo de pessoas e mercadorias estão passando pela cidade. A cidade torna-se uma opção. Não é mais só viver no campo, só viver lá na plantação, como era no sistema feudal. Agora você tem a cidade. E a cidade torna-se atraente, isso que é interessante, tá? Ela torna-se atraente. Uma coisa muito interessante que as cidades vão assistir é o seguinte: os castelos medievais, eles são em regiões rurais. O poder medieval é simbolizado pelo castelo, né? O rei, o senhor feudal no seu castelo, aquele era um símbolo de poder. Com as cidades, esse castelo, ele perde a sua, vamos dizer, o palavreado de hoje, perde a sua ostentação. Porque o poder, ele vai ser evidenciado pelos palácios, né? Palácio em área urbana, né? Por exemplo, Londres tem o Palácio de Buckingham, né? Do lado de Paris tem uma cidade que chama Versalhes, lá tem o Palácio de Versalhes, em área urbana. Né? Então é interessante até a pauta do poder ligar à questão urbana. Os próprios mandatários, não, a cidade é mais interessante. E surgem os palácios. Até hoje eles estão lá na Europa, né? Os palácios aí para a gente serem visitados. Curiosamente, se você visitar a Europa, você vai ver que a maioria dos castelos, por favor, não todos, mas um grande número de castelos são ruínas. E os palácios hoje na Europa são locais turísticos. O pessoal vai lá visitar. Buckingham, Versalhes, certo? O Kremlin em Moscou, né? São palácios, né, em área urbana, tá? Então a cidade aparece com essa qualidade aqui, vamos dizer. Ela atrai pessoas e essas pessoas vão lá porque lá há fluxo de mercadorias. E vou falar de novo, essa mercadoria também é a mão de obra. A mão de obra também é uma mercadoria. Mercadoria é vamos falar um português de hoje, é um saco de feijão,
é um tênis da Nike, é um celular da Apple, mas mercadoria também é a mão de obra do pedreiro, a mão de obra do professor, a mão de obra do médico, né? A mão de obra do Cristiano Ronaldo, também é uma mercadoria ao qual se paga, beleza? Então, isso aqui são as cidades. Moçada, por que eu estou falando muito da mão de obra? Eu postei um vídeo antes desse daqui, que é o flautista de Hamelin, tá? É uma história que é muito louca se você for pesquisar mais profundamente, né? A Hamelin é uma cidade da Alemanha, lá tem uma placa de crianças que desapareceram, né? Daí surgiu essa lenda que virou uma história que 2 escritores escreveram, tá? Um escritor inglês e os irmãos Grimm, o flautista de Hamelin. Bom, vamos tirar um pouquinho a questão sobrenatural e vamos falar da aula. O que é o flautista? O que ele vai fazer na cidade? Por isso que o vídeo que o professor passou, eu gostaria que vocês assistissem inteiro. Ele oferece os seus serviços e ele cobra pelo serviço com moedas, né? Há outros elementos interessantes, que é a praga de rato, isso aí talvez retrate a peste negra. Mas o que também é interessante, toda a história do flautista se passa numa cidade. Interessante isso aí. Eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu vou colocar futuramente para todos os segundos anos a versão live action e uma versão da Disney, né? Um desenho bem antigo, mas bem legal, tá? Eu gostaria que você assistisse os dois. Então o flautista, ele vem com uma mercadoria para os mandatários da cidade, que é a sua mão de obra. Ele está oferecendo livrar a cidade dos ratos e ele quer dinheiro, né? Eu não vou falar o que vai acontecer, tá? Tem que assistir. Mas é muito legal a história. Eu particularmente sou fã dessa história, tá? Bom, dando continuidade à nossa aula, vamos para a segunda instituição, comércio. Eu coloquei aqui o nome um mar e um oceano. Por que o mar e o oceano? Porque essas mercadorias elas estão tendo um grande fluxo de entrada na Europa por portos do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo ele liga o norte da África e o sul da Europa. Então as localidades no sul da Europa se enriqueceram muito, né? Marsella, Veneza, tá? Essas cidades litorâneas aí no sul da Europa, perdão, né? Elas enriqueceram muito. Florença, tá? Então as cidades italianas de um modo geral foram muito ricas com o comércio. Nápoles, né? Por quê? Porque as mercadorias, a maioria importadas do Oriente, chegavam pelo mar Mediterrâneo. Aí o professor pôs uma setinha aqui, o Oceano Atlântico. Por quê? Eu já estou preparando o coração de vocês para as navegações que vão chegar mudando o mundo, né? Alguns estudiosos falam até na primeira globalização, as navegações. Nós aqui, Brasil, somos frutos dessas navegações. Então, Mediterrâneo e depois Atlântico. Agora, moçada, o que esse comércio trouxe? Né? Eu falei na aula passada que trouxe o burguês, né? O enriquecimento. E vamos reforçar isso aqui. Esse comércio, ele vai gerar primeiro muita mão de obra, daí o professor reforçar o quê? Esse crescente fluxo de pessoas. O comércio precisa de muita gente, né? Prepara, transporta, comercializa, embala, né? Se é tecido tem que tingir, se é alguma outra mercadoria tem que fracionar para vender, tem que transportar, tá? Então esse comércio demanda uma mão de obra muito grande, isso atrai pessoas. Só que esse comércio tem um lado bom para o rico, ele traz maior lucro. Até hoje, tá? Século 21, internet, Netflix, smartphone, pandemia. Até hoje é a atividade que mais tem margem de lucro é o comércio. Você pega a origem, você pega a transformação, isso aí a geografia trabalha muito bem, né? O setor primário, secundário, terciário, mas o comércio é o setor que mais gera
vamos dizer assim, margem de lucro, é onde mais se ganha dinheiro, vamos falar o português claro. Então, o comércio traz maior lucro. Só que lembra da aula passada que eu falei que além do burguês tinha um rei? Esse maior lucro vai também trazer uma maior arrecadação de impostos. Maior arrecadação de impostos. Eu tenho mais imposto, eu rei. Tá? Então aqui vai ser meio que um casamento, o burguês enriquecendo, o rei arrecadando mais e ficando mais forte. Mas eu falei a aula passada que esse casamento vai desandar, né? Ele começa a ter uma crise na Revolução Inglesa e o divórcio na Revolução Francesa, né? Houve uma crise no relacionamento na Revolução Inglesa. 100 anos depois, essa crise de casamento burguês e rei, ela entra no divórcio litigioso, né? E o juiz desse divórcio foi quem? A guilhotina que cortou a cabeça de um rei na França, tá? Moçada, eu espero ter sido claro, tá? Eu quero muito que vocês assistam o vídeo do Flautista de Hamelin, tá? É bem interessante a narrativa do Flautista, as condições, né? A versão live action eu acho melhor que o desenho da Disney, mas eu vou colocar os dois para vocês, tá bom? Ó, um abraço, tá? Cuidem-se, estudem, façam os exercícios. Lá no Google Sala de Aulas o professor coloca o telefone para vocês me mandarem áudio, me mandarem mensagem para as dúvidas, beleza? Beijo no coração, fui!